últimos slides, Daniel. Eu quero hoje dar para vocês, no nosso conteúdo, algo assim que prático, porque muitas vezes a gente acumula conhecimento sobre um determinado assunto e é importante que a gente comece a fazer, praticar alguma coisa, para ver se isso daí está surtindo efeito realmente, né? Então, eu quero que vocês anote coisas que vocês queiram perguntar. Obrigado, Gesiel. Deus abençoe. Uhum. Então, eu queria que vocês começassem a anotar coisas que vocês querem perguntar sobre esse tema que nós estamos abordando. Porque às vezes tem algumas coisas que são que é uma necessidade ou pessoal ou de pessoas que você convive, que você gostaria de ajudar, e às vezes não entra aqui no conteúdo, mas eu gostaria de abrir para vocês pensar durante essa semana e colocar algum assunto relacionado à saúde emocional, a emoções, a como lidar com as emoções, que vocês gostariam que fosse abordado nessa aula, para poder ajudar mais especificamente cada um de vocês, tá? Vocês vão pensando aí, e eu trouxe algo que eu acho que ajudou a minha vida, porque esse assunto eu gosto muito, né, sobre emoções, sobre temperamento, sobre a alma, né? Eu gosto de estudar sobre isso, e eu acho que esses estudos, pessoas que sabia sobre essas coisas, me ajudaram muito, porque eu tive ao longo lá na minha juventude, muitos problemas emocionais que eu acho que geraram doenças psicossomáticas, doenças físicas que eu tive depois, mais tarde, e que essas coisas que eu aprendi me ajudaram. Hoje, graças a Deus, eu me sinto bem. É claro que nós somos uma obra em construção, a gente nunca está perfeito, né? Mas a gente tem que ir trabalhando a nossa vida, trabalhando e tentando cada dia melhorar, porque Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, uma vida feliz, né? Quando a gente fala em abundância de vida, logo vem pessoas achando que é ter muito dinheiro, ter muitos bens, e para mim, ter uma vida abundante é ter plenitude espiritual, ter paz, ter alegria. A alegria e a felicidade está em coisas que a gente nem espera. Então, eu gosto muito do tema de emoções. Para mim, eu ficava aqui falando sobre isso, estudando sobre essas coisas, porque me ajuda também, sabe? Me ajuda a relembrar de coisas que eu aprendi e que faz bem para mim. Eu acho que vai ajudar vocês também, pessoas com quem vocês trabalham, que vocês podem compartilhar esses conhecimentos, tá bom? Então, hoje eu trouxe algumas dicas práticas para proteger nossas emoções. A gente já leu aquele versículo do Provérbios 4:23, que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o coração, lembra que eu falei na última aula que a gente ia simbolizar o coração? Eu acho que a Bíblia faz isso, simboliza o coração, né? Porque o coração aqui é um músculo, é um órgão vital, né, do nosso corpo. Mas você tirar o coração de uma pessoa, olhar lá dentro, você não vai ver nada lá dentro. Na verdade, o coração é utilizado como como uma figura de linguagem para mostrar para nós as nossas emoções, porque quando algum estímulo, a gente recebe algum estímulo que desperta alguma emoção em nós, a primeira coisa que acontece é o coração já dispara, né? Ou boa ou ruim. Quando as emoções são despertadas por algum estímulo interno ou externo, o coração já dispara. Então, Deus sabe que, como nós somos, Ele nos criou de uma forma incrível e maravilhosa. Então, Ele sabe muito bem tudo sobre nós. E Ele fala
sobre tudo que você deve guardar, agora a gente vai substituir essa palavra coração por emoções. Sobre tudo que se deve guardar, guarda suas emoções, porque dali vai sair as saídas da vida. Por quê? Muitas coisas que a gente faz de bom ou de ruim tem a ver com as nossas emoções, né? A emoção, lembra que eu sempre repito isso, porque eu quero que, se vocês não aprender nada, vocês vão aprender pelo menos o que é emoção. Eu ensinei desde do Saúde Emocional 1, que a emoção, essa palavra veio do latim, que significa emovere, que é uma força que move você. Então, se a emoção ela é uma força que nos move, que nos movimenta, e foi Deus que nos deu, então a intenção de Deus é nos mover em direção a Ele. Então, quando nós cuidamos das nossas emoções com zelo, né, com prudência, a nossa emoção ela vai cumprir o propósito pelo qual Deus nos presenteou com ela. Quer nos proteger, quer nos levar mais próximo dele. Então, a primeira dica aqui é gerenciar os nossos pensamentos, porque eles conduzem as nossas emoções. Por que que às vezes a gente está parado ali, está numa boa, sentado no seu sofá? Vamos ver se já aconteceu isso com vocês. Vocês estão ali sentados no sofá, pensando até coisas boas, assim, de repente, algum estímulo acontece, né? Ou você assiste alguma coisa na TV, porque ultimamente assistir jornal é complicado, porque você vê tanta notícia ruim que já começa a ficar até passando mal, né? E é por isso que eu queria falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um período de muitas coisas estranhas acontecendo, né? A gente ouve falar de guerras, conflitos e coisas ruins acontecendo em toda parte do mundo ao mesmo tempo, né? Eu tenho que me segurar para não entrar aqui na escatologia, que dá vontade, mas não é aula de escatologia, mas a gente sabe que essas coisas vão acontecer e vão acontecer com mais frequência. Mas a própria palavra de Deus, Jesus, quando ele falou naquele sermão que ele falou sobre as últimas coisas que iriam acontecer antes da sua vinda, ele preveniu a gente, que iria acontecer muitas coisas, mas que era para a gente não se assustar. É verdade. Então, não é para a gente se assustar, porque é necessário que essas coisas aconteçam. É por isso que, nesse momento que a gente ouve falar de guerra, Israel está em guerra, né? Contra o terrorismo, e a gente sabe que ali é um caldeirãozão que pode explodir, pegar fogo, mas só que o que a gente tem que fazer é confiar na palavra de Deus, que diz, quando você ouvir falar de todas essas coisas, não vos assustei, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você se sente seguro nas promessas dele. Você está ali assistindo, tranquilo, assistindo uma televisão, de repente sai uma notícia ruim. Se você não souber gerenciar o seu pensamento, daqui a pouco você já está desesperado e você está enxergando você dentro daquela confusão, daquele conflito, e você perde totalmente o controle das coisas. Isso aí eu estou falando porque isso já acontecia comigo. E quando eu estava com um problema emocional e todas as coisas, tudo desestabilizado emocionalmente, uma época da minha vida, acontecia assim, eu estava aqui em casa, tranquila, fazendo coisas boas, até alegre, de repente, uma notícia, alguém que falava, contava uma história, pronto, já aquilo vinha aquele estímulo que vinha lá de fora, e já virava uma coisa dentro de mim, eu entrava em pânico, e o que aconteceu? Como que essas coisas foi melhorando? Bom, eu aprendi uma coisa, que nós precisamos, o nosso pensamento,
ele não pode ficar solto por aí, porque o Satanás, a gente tem um inimigo. A gente tem um inimigo que primeiro estragou as nossas emoções, que era o presente que Deus nos deu. Mas por causa do pecado que habita também em nós, que nós somos remidos por Cristo, mas somos pecadores ainda. Então, a questão do pecado ter afetado as nossas emoções é que elas causam pânico, medo. O medo que era para nos proteger, ele se torna pânico, se torna uma doença, né? E quando você sabe gerenciar os seus pensamentos, você, na hora de uma coisa, assim, de um estímulo que veio, alguém contou alguma coisa para você, que está acontecendo, uma coisa perigosa que vai acontecer, estão falando aqui da meteorologia, tá prevendo tempestade aqui na nossa região. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, a gente morava na fazenda e tinha as casas tudo de madeira, sem forro, sem laje, sem nada. E quando dava uma tempestade, eu passei muitas tempestades. Eu vim para a cidade, eu tinha 14 anos. Então, eu passei na minha infância até a adolescência, eu passei morando no sítio, e lá, quando dava uma tempestade, levantava tudo o telhado da casa. Minha casa era alta e a minha mãe, ela tinha muito medo do temporal, e ela começava a ficar apavorada. Às vezes meu pai não estava em casa, ela chorava e falava para a gente entrar debaixo da cama, debaixo da mesa, dentro do guarda-roupa, e porque não tinha mesmo, não tinha laje, não tinha nada. Se saísse a telha, caía dentro da casa. É. E daí, o que acontecia? Isso aí despertou um medo em mim de temporal, que mesmo passou muito tempo, eu já era adulta, e quando eu estava numa casa segura, tudo seguro, eu assim mesmo eu achava que ia acontecer alguma coisa, mas num temporal assim, bem, só um ventinho, eu já achava que aquilo lá ia derrubar a minha casa, porque eu passei muitas vezes por isso. Aí eu falava, tá, mas olhava para aquela casa, parecia seguro, mas eu falava, vai te sair essas telhas, vai cair em nós. Então, é um trauma que eu fiquei daquilo. Até, e isso foi longe, foi tão longe que quando eu me converti, era pouco tempo de casada que eu tinha, eu ainda, meu marido às vezes até ficava assim, ele ficava olhando assim, uma chuva normal caindo lá fora, ele estava até contente, né, que, se refrescando com aquela chuva, e eu desesperada andando de um cômodo da casa para o outro, com medo do temporal. Então, eu só fui melhorar isso quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, quando eu me converti, a minha fé foi ajudando eu a entender, puxa vida, se Deus controla a natureza, se Deus falou para o vento para e ele parou, então por que ele não vai cuidar de mim? Essas conversas que eu fui tendo comigo mesmo foi me ajudando a crescer nessa parte, e hoje eu ouvi falar que vai dar temporal e eu estou tranquila. E ontem também deu um temporal, caiu um monte de granizo, e eu fiquei estabilizado. Não é quer dizer que eu não tenho medo, vou sair lá fora, vou. Não, não é isso. Eu fico ali, eu oro, eu falo, Deus, Senhor, toma conta de todo mundo que estiver na rua nesse momento, eu oro, e né, dá aquele receio, mas não é um medo mais que eu não posso suportar, que eu entro em pânico, como eu fazia. Então, às vezes, até mesmo quem tem crianças pequenas, quem é pai aí, ou mãe, tem que tomar cuidado com a forma que você expressa o seu medo de algumas coisas perto das crianças, porque isso aí pode gerar neles um trauma que vai levar longe eles com medo. E às vezes eu deixava de desfrutar coisas boas na minha vida porque eu tinha medo. Por exemplo, se alguém me convidasse para fazer um passeio e eu olhava para o céu, se eu via que as nuvens estavam escuras, eu falava, eu não quero ir, não. E eu queria ir, mas eu não ia porque eu falava, vai dar temporal e eu vou estar fora da minha casa, vai acontecer alguma coisa comigo. E
Daqui a pouco o sol abria, não chovia, não acontecia nada, e eu ficava presa, né, nessa prisão, encarcerada no meu medo. E quando eu comecei a trabalhar com essas minhas emoções, que estava tudo desajustada, desestabilizada, uma das coisas que eu comecei a pensar foi isso. Eu comecei a duvidar daquilo que eu estava pensando. Falar assim, "Ai, gente, eu estou aqui, eu não vou para lugar nenhum. Várias vezes eu já deixei de ir e não aconteceu nada. Eu acho que realmente isso daí não é verdade, eu que estou colocando um medo além do normal, e são pensamentos, eu estou deixando meus pensamentos me conduzir a uma emoção que está gerando medo, descontrole. Outra ocasião era eu, como meu pai tinha problema cardíaco, morreu assim, né? Quer dizer, ele não morreu de problema cardíaco, mas ele viveu vários tempos tendo esse problema, infartou, fez cirurgia. Teve uma época que eu pensei que eu também estava com esse problema. Aí eu pensava que eu estava infartando, corria para o médico, me examinava, não era nada daquilo. Aí um dia eu falei, passei a duvidar daquilo. Falei, não, da mesma forma que eu passei a duvidar do temporal, que ele nunca gerou nada em mim, eu nunca fui atingida, mesmo morando numa casa frágil no sítio, né, longe de todo mundo, sem nenhuma proteção assim eficaz. Deus protegeu, não aconteceu nada comigo. Daí eu comecei a pensar, agora eu sou de Deus. Ele tem um propósito para a minha vida. Se ele não quer que eu morra, ele vai cuidar de mim. Aí então você começa a trabalhar os seus pensamentos. Você não deixa eles livres, pensando conduzir as suas emoções ao pânico, o medo, ele vai derivar o pânico, ele vai derivar instabilidade em você, ou você pode ter sido estimulado em outro tipo de emoção, né? A raiva, que vai levar à ira, e você vai, vamos supor, a raiva, a pessoa recebe um estímulo de raiva. Alguém falou alguma coisa ou fez alguma coisa que você já recebeu isso lá no seu passado dessa forma e te machucou. Então, você está ali tranquilo, e de repente alguém vem e fala uma coisa que você já passou por isso, e naquele momento você acha que vai se repetir aquela situação, então aquela raiva ela já vai virando uma ira, uma cólera, e você já quer brigar. Então é nessas horas que você tem que gerenciar o seu pensamento. Olha, isso que está acontecendo é parecido com o que eu vivi, mas hoje eu sou adulto. Hoje eu sou adulta, eu tenho uma vida espiritual, eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, que pode me ajudar a passar por esse problema sem revidar do jeito que eu estou com vontade. Então, esse tempinho que você vai respirando e conversando com você mesmo, vai te dar a oportunidade de fazer uma escolha inteligente de como você vai agir naquele momento. Às vezes eu fico pensando, e agora eu estou com 56 anos, mas eu fico olhando para trás e eu penso assim, puxa vida, tem tantas coisas que eu faria diferente hoje, tem tanta coisa que se eu soubesse, não que eu saiba de tudo, né, mas coisinhas simples que se eu tivesse sabendo como agir, eu teria evitado muita coisa. Então sempre eu peço, Deus me ajuda, me ensina a gerenciar o meu pensamento, porque o pensamento da gente, eles são como os trilhos de um trem que conduzem os vagões que são as nossas emoções. Então, se eles estiverem descarrilhados, se os seus pensamentos estiverem tortuosos, as suas emoções vão andar por cima desses pensamentos e lá na frente não vai ser nada bom. Então, eu coloquei o Isaías 55:8. Quem tiver com a Bíblia aí para me ajudar, esse Provérbios eu já li, que é aquele sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, eu queria, assim, se vocês vão aprender muita coisa aqui, mas se vocês aprenderem a cuidar
seu coração, das suas emoções. Você já sabe quais são as emoções primárias, quais são as que derivam dela. Vocês já sabem agora que cada pessoa tem o seu temperamento e, às vezes, se você não deixar o Espírito Santo administrar, tomar conta do seu temperamento, transformar o seu temperamento, também você vai se meter em encrenca, vai sofrer, vai ter problema. Então, a gente aprendeu várias coisinhas aqui, que se vocês não lembrar, vocês podem perguntar, tá? Mas de tudo isso que eu expliquei para vocês, uma das coisas que eu quero que vocês aprendam, a gerenciar esses pensamentos e para que as suas emoções sejam conduzidas de uma forma que vai trazer plenitude, felicidade para vocês, alegria, que depois que passa toda uma situação que você tiver envolvido, você saia vitorioso. Puxa, olha, eu consegui não ter medo disso, olha, eu consegui não ficar irado, não gostei daquilo que aconteceu, mas eu soube lidar com aquela situação. Então, isso daí é maturidade. Significa que você já amadureceu e que você agora consegue a cada dia mais ser parecido com Jesus. Você sabe que Jesus viveu aqui nessa terra e não foi fácil para ele. Uma pessoa pura, né? O próprio Deus aqui encarnado, vivendo nessa terra de gente pecador, que provocava, que maltratava, mas Jesus, ele sempre tinha uma boa palavra, ele sempre tinha uma saída, né? Do coração procede as saídas da vida. Então, Jesus, ele tinha saída para tudo, ele falava com sabedoria, com autoridade, e quando você estiver estável emocionalmente, quando você tiver uma boa saúde emocional, é isso que vai acontecer, tá? Você vai ter autoridade sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções, de forma que você vai ser mais parecido com Jesus, aonde você estiver, você vai ser bem sucedido nessa área, tá bom? Então, quem está com a Bíblia aberta em Isaías 55, 8? Pode ler. Você tem aí, Fábio? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Você viu por que nós precisamos nos alinhar em pensamento com Cristo? Porque o nosso pensamento não é o pensamento, era para ser, né? Deus gostaria que a gente pensasse como Ele, mas o pecado que separou o homem de Deus, ele estragou, ele interferiu negativamente nos nossos pensamentos. Então, ele falou: o meu pensamento, os vossos pensamentos, né, quer dizer, ou vice-versa, não são iguais. Nossos pensamentos não são iguais aos de Deus. É por isso que nós precisamos de conduzir eles a ser igual, a pensar como ele. Né? Lembra aquele versículo que eu gosto também, que fala trazer cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Você viu como nossos pensamentos são rebeldes, ele tem que ser trazido cativo, né? Ele não vem sozinho por vontade própria. Então, trazer cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Por quê? Porque o nosso pensamento não são o pensamento de Deus. A gente quer pensar como Deus, mas o pecado, ele vai mostrando, vai levando, conduzindo a gente a pensar outras coisas. E quando vê, a gente acaba mal, né? Agora vamos ler Filipenses 4, 7 a 8. É um dos meus favoritos também. Vamos ver. Quem tiver aberto aí, abrir primeiro o microfone, pode falar. Se ninguém abrir, pode continuar, Fábio. Filipenses 4, 7 e 8. Tá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais,
Só um pouquinho, Daniel. Esse primeiro versículo aí, ó, vocês marcam eles, ó. Olha só que versículo maravilhoso, né? Que a paz de Deus que excede todo o entendimento humano, ele guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quer dizer que é dessa forma que acontece a verdadeira paz. E ainda ele dá agora no 8, no que a gente deve ocupar o nosso pensamento. Continua, por favor, Daniel. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tá vendo? Então, quando você passa o seu pensamento por essas peneiras, você já vai resolver se aquele pensamento deve continuar no seu coração, né, ou se deve ser retirado logo, logo. Porque você vai falar tudo que é verdadeiro. Às vezes, aquilo não é verdade. Como eu falei para vocês, o medo que eu tinha do temporal. Ainda quando eu estava numa casa segura, eu achava que ia acontecer uma tragédia, porque eu passei por algumas situações assim. Então, quando você está, mesmo que você está seguro e você está duvidando disso, você tem que pensar, lembrar de Filipenses 4:8. Isso que eu estou pensando é verdade? Se você pensar, de repente, você fala, acho que eu vou morrer, né? Eu estou me sentindo mal, vou morrer. Tem gente que pensa isso, né? Estou me sentindo mal, igual alguém falou lá que está sentindo e morreu. Daí você vai lá para a peneira do Filipenses 4:8. Isso que eu estou pensando é verdade? Algum médico já fez esse diagnóstico? Eu já fiz exames, é isso mesmo? Então, se a resposta é não, então não pense sobre isso. Se você continua com desconfiança mesmo assim, vai lá, faz tudo que é exame que você puder, descarta a possibilidade para o inimigo não achar vantagem sobre você e fazer você ficar retroalimentando aqueles pensamentos, tá bom? O número 2, que vai proteger as suas emoções. Primeiro é gerenciar os pensamentos, tá? Lembra que o pensamento é o trilho que vai conduzir suas emoções. Número 2, não espera nada dos outros. Uma das coisas que a gente sofre emocionalmente é com frustração. Não sei se vocês passam por isso também. Às vezes a gente espera, põe uma expectativa em alguém, ou em alguma coisa, e não dá certo. Aquilo você fica frustrado. Aí você entra você fica depressivo, você fica decepcionado, então não espera nada dos outros. Se você tiver que fazer alguma coisa para alguém, vocês vão abrindo aí, quem está com a Bíblia, pode ser o Fábio agora, Lucas 6:35. Então, Jesus, ele aconselhou a gente a não esperar nada, a você fazer o que você puder para alguém sem esperar nada em troca. Pode ler para mim, quem já está preparado aí, Fábio? Lucas 6:35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Tá vendo? Isso aí é Jesus falando. Então, se você tudo que você for fazer na sua vida, se você fizer sem esperar nada, né? Às vezes a gente não está interessado em recompensa material, em troca daquilo que você fez. Mas às vezes a gente espera pelo menos gratidão de alguém. Mas olha, eu vou falar para você, faz pensando para que você está fazendo para Deus. A Bíblia fala que a gente tem que fazer tudo como ao Senhor, porque é dele que nós vamos receber a recompensa, sabendo que é dele. Então,
Não é fazer pensando que alguém vai reconhecer a gente. Às vezes a gente faz tanta coisa, a pessoa para quem a gente fez mesmo não reconheceu, nem falou obrigado, nem nada, nada. Mas você pode esperar que lá na frente alguém vai fazer algo para você e você vai lembrar, olha, Deus usou essa outra pessoa para bonificar aquilo que eu fiz para essa outra. Porque Deus é assim, com Deus ninguém perde. Então ele falou assim, olha, não faça, não espera nada, não espera nada. Se ele mandou a gente amar até os inimigos, é porque você não vai esperar nada de um inimigo, né? Então não espera nada, porque se você não esperar, você não vai ter que suportar a frustração, a decepção. Faz, mas continua fazendo bem. A Bíblia fala que é para a gente não se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo, quer dizer, o tempo de Deus, nós ceifaremos se nós não desfalecermos. Então não vamos desfalecer, vamos continuar fazendo o que é certo, o que é bom, e não esperar nada dos outros, nenhum obrigado. Porque quando vinha um reconhecimento, um obrigado, a gente fica tudo feliz, é mesmo? É o 3. Não crie expectativas exageradas em coisas terrenas. Por que eu coloquei exagerada? Porque a gente trabalhar aqui nesse mundo sem expectativa nenhuma, né? Eu gosto de ter expectativa, minhas expectativas não são tão materiais mais, dessa idade eu nem quero. Eu sempre falo para meu marido, eu não quero coisas, o que tem tá bom, tem casa para morar, tem comida para comer, roupa para vestir, tá ótimo. Mas, por exemplo, eu ainda tenho muita esperança, assim, esperança de crescimento da nossa igreja, do evangelho aqui. Eu tenho o sonho de ter, da gente conseguir ter missionários em outros lugares. Eu sonho com isso. Mas isso daí são coisas que vão acontecer aqui na Terra, mas ela está relacionada lá ao reino de Deus. Então, isso aí eu sei que, se Deus quiser, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos nessa área. Então, eu crio essa expectativa, mas eu sei também que, se Deus falar assim, olha, não, o teu ministério é esse, ele não vai expandir desse jeito que você está pensando, não. É esse aí mesmo, vocês vão trabalhar aqui com essas pessoas, não tem problema. Porque se você gerar uma expectativa exagerada, e aquilo não sair do jeito que você quer, é outro problema que gera depressão, decepção, né? Então, Colossenses 3, de 1 a 3, vai falar, é aquele que fala para a gente buscar as coisas do alto, né? Quem tiver aí pode ler para mim. Quando a gente está olhando para o céu, onde Cristo está lá sentado no seu trono, vendo todas as coisas, então a gente vai criar a expectativa do reino. Lê para mim, quem tiver. Posso ler? Pode ler, Lídia, por favor. É o 3, de 1 a De 1 a 3, né? 3. Exato. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que versículo, né? Então, se você criar expectativas celestiais, você não vai se decepcionar. Porque lá Deus está sentado no seu trono e ele é a fonte das bênçãos. Então, a Bíblia fala, se buscamos Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se a gente buscar só resolver as questões terrenas, elas são insaciáveis, você já notou? Que aqui a gente sempre, até o último dia da nossa vida, nós vamos ter necessidades e necessidades. Agora, Cristo é tudo em todos. Então, quando você busca
as suas expectativas estão nas coisas que estão lá de cima, e lá são as coisas do alto, você vai ser completamente satisfeito. Quarta Professora, coisa, pode falar, professora, querida. deixa eu fazer um comentário antes que passe para outro tópico, que eu achei tão interessante agora a senhora colocar sobre a questão, né, que a igreja ainda pode expandir mandando, né, missionários. Então, eu sou assembleiana, né, Assembleia de Deus de Missões. E quando eu me converti, eu sempre pedi isso para Deus, que eu queria fazer esse trabalho de buscar, e todos os anos a gente traça uma meta. E nesse ano a gente está num campo muito distante, né, da minha cidade, mas há 15 anos que eu acompanho, né, esse pastor, e ele falou assim, esse ano chegar o final do ano, porque só tinha poucos crentes, né, poucos convertidos, mas agora estamos com 10 meses, já fomos atrás e já conseguimos resgatar 150 almas, né? E o objetivo seria 100. E 50 batismo, porque eu acho bem interessante a aceitação, mas a reconciliação é muito difícil, porque resgatar uma pessoa que se desviou, né, que foi afastada, e nós já atingimos, e também, assim, já foi colocado mais 2 missionários esse ano, né? Temos nos Estados Unidos, na África, no Piauí, em Goiânia, né? Já tem 5. E há muitos anos só era um que estava na África. E ele sempre, todos os anos ele vem, o pastor Cristiano, e ele diz assim, eu estou com 17 anos, por exemplo, eu estou com 6 anos, não ganhei nenhuma alma, estou com 8 anos, não ganhei nenhuma alma, estou com 9 anos, ganhei uma alma, e foi aumentando, né? E hoje ele aos 17, ele já ganhou 48 almas, muito difícil lá em Burkina Faso, já sofreu atentado, né, tudo, então todas as vezes que ele vem, aí eu fico pensando assim, eu digo, meu Deus, a gente com tanta facilidade aqui. Então, agora foi comprada também uma rabetinha, uma coisa assim bem simples, mas a gente fica correndo naquela beira de rio, nos lugares, é longe para onde eu vou, mas ainda se torna mais longe. E todos os finais, todas as vezes que a gente vai, a gente consegue resgatar. Sabe, uma alma assim, aí eu venho assim, coração, digo, meu Deus, sabe, eu lá me importo se eu não tenho carro do ano, se eu não tenho, posso trocar, eu quero saber de ganhar alma, sabe, e aquilo vai me dando assim uma motivação tão grande assim, um prazer tão grande de viver, e vem a recompensa nisso, porque a prosperidade que vem, de que forma eu conseguir resolver meus problemas, de eu ficar bem comigo mesmo, sabe, assim, de repente acontece assim as coisas, eu digo, às vezes eu quero até questionar, dizer assim, como é que aconteceu? Eu digo, sabe, aí vem, mas isso assim, eu não consigo, como sempre, a senhora me conhece já, né, desde escatologia, e sabe que eu sou, mas é tão gratificante que quando eu leio esse versículo, assim, pensar nas coisas que são de cima, né, não na terra, porque se ganha alma é para o reino, se faz esse trabalho é para o reino, né, então por que eu me preocupar com as coisas terrenas? Né? Então, todas as necessidades, até o dia de hoje, né, esses 15 anos, Deus tem suprido e eu glorifico muito a Deus por isso. E eu acredito mesmo que seja por isso, porque eu não tenho medo de entrar na casa de pai de santo, de macumbeiro, de rezadeira, de seja lá o que for. É gay, é prostituta, e a gente vai lá, sabe, e de repente, viciado é o que mais a gente consegue trazer o caminho do Senhor. Que bom. É isso aí, porque é uma coisa que é a vontade de Deus, né? A Bíblia fala que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que chegue ao conhecimento da verdade.
Então, se a gente está buscando aquilo que é a vontade de Deus, Deus vai estar junto com a gente, abençoando, né? E o irmão Mesmo o Gesiel carro velho parando de 10 em 10 metros e a gente empurrando, mas quando chega, aproxima alguém, aí quer ajuda. Meu filho, a gente quer ajuda, se puder empurrar, porque geralmente eu que empurro, né? Minha filha, pastor, esposa, filha, aí ele diz assim. Aí, de repente, a gente está conversando, ele consegue ajudar a empurrar, a gente convida já para ir na casa, ou então para ir na igreja, e ali se converte. Isso não acontece todos os finais de semana, não acontece todos os meses, mas acontece dessa forma, sabe? De que eu vou reclamar da minha vida, meu Deus? Não tem. muito, muito bom, né? Muito É gostoso. lindo, é lindo. É muito bom. A Milka ergueu a mãozinha. Quer falar, Milka? Vamos te Quero, ouvir. Sônia, boa noite. Boa noite, É, querida. essa questão da expectativa nos outros, eu cresci dentro de igreja, né, desde criança e tudo, nós às vezes caímos num erro, nós esperamos demais dos irmãos, parece que há um comportamento cristão, né, que as pessoas devem se enquadrar, então você espera que o irmão seja educado, te cumprimente, tá? Então é normal, normalmente nós vemos decepções, as expectativas não são supridas dentro da igreja, né? É normal se decepcionar com os irmãos. E Sim, assim, e nós também decepcionamos, né? Então, assim, no reino, os valores são diferentes, nós precisamos lembrar disso. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o que serve. Então, se nós formos esperar reconhecimento, eu sempre digo para os irmãos da minha igreja, não espere reconhecimento, normalmente, por irmão da limpeza, não vai vir, é difícil. Então, assim, faça para Deus, faça sempre para Deus. Outra questão é a expectativa nas coisas terrenas, a questão dentro da igreja, que quando passamos por algum problema, dificuldade financeira, os irmãos acharem que o outro está em pecado. Eu não sei se é porque nós somos criados no mundo capitalista, onde a vantagem, tudo é o lucro, Então as pessoas começam a mediar a vida do irmão pelo bem-estar material, o que não condiz com a palavra de Deus, né? Então, há essa expectativa terrena de busca de coisas, porque o ser humano é medido por isso na nossa sociedade, e às vezes isso vem para a igreja com essa mentalidade, né? E aí, se você vê o irmão sofrendo, passando necessidade, logo julga-se que ele está em pecado, porque como poderia, né, não ser um abençoado por Deus? E aí as pessoas estão falando de coisas materiais, a gente presencia isso muito, né? é porque a gente relaciona a bênção com coisas materiais, e não é assim. É claro que a gente ganha alguma coisa material que supre a necessidade, é uma bênção também, mas nós não somos abençoados só por ter, né? Estou dando aula de desenvolvimento pessoal no seminário aqui presencial, e eu estou falando sobre o ser, que é mais importante ser do que ter, do que fazer, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar isso na nossa vida, né? E saber que, ao mesmo tempo que a gente se sente decepcionado, a gente também, sem querer, às vezes, decepciona alguém também. Então, nada de ficar esperando exageradamente, nem nas coisas terrenas, nem nos outros. Muito bem pensado. O irmão Gesiel falou sobre que é difícil também, né? Pessoas que se desviam, e é verdade. A gente não pode se decepcionar, ficar triste por alguém que foi, né? Porque aquela história do filho pródigo, você pode ver que Deus permitiu ele está ali na figura, Deus está na figura daquele pai, né, que tinha dois filhos, um ficou em casa, o outro saiu e foi curtir a vida, pegou a herança adiantada, e depois a gente não vê o pai indo atrás dele, a gente vê o pai esperando ele, ansioso, e ele mesmo arrepende, e ele volta, e ele é recebido de braços abertos, com anel no dedo,
calçado no pé e festa na casa. Aí você vê a outra história da ovelha perdida, que aí tinha um pastor. E esse pastor, ele deixa todas as 99 seguras e ele vai atrás daquela ovelhinha perdida. E quando ele traz, é aquela festa, aquela alegria. Então, nessas duas parábolas, você vê um pastor que deixa as 99 e vai atrás da perdida, que não sabe voltar, não sabe o caminho do rebanho. Mas na hora que fala daquele pai e do filho que foi embora, o pai não vai lá atrás dele. Por quê? Porque é necessário um arrependimento também, né? Um reconhecimento que ele já tinha tudo e ele foi embora. E muitas vezes, ao lidar com pessoas, você fica muito entristecido quando alguém que você gerava uma expectativa nela, que ela ia servir a Cristo junto com você ali na igreja, era seu amigo, de repente a pessoa cai para o mundo de novo, se desvia, e você fala, mas como é que pode? Você vai atrás, tenta, parece que a pessoa, igual o irmão Gesiel colocou aqui no chat, a pessoa parece que não quer mais saber, porque é mais difícil você voltar depois de ter conhecido a verdade, a própria palavra fala que é mais difícil a pessoa se arrepender e voltar. Às vezes é preciso que a pessoa leve lá umas lambadas, umas correção para voltar, né? Mas voltando aqui no nosso estudo, o 4 diz assim, ó, nossa felicidade não está em coisa alguma, está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Efésios 2,14, quem está com a Bíblia aí, lê para mim. No meu ponto de vista, quando eu estou em paz, eu estou feliz. Porque a felicidade, o mundo, ele fala sobre felicidade de uma forma que você acha assim, uma pessoa feliz é uma pessoa que não tem nenhum problema e que, sim, segue não tendo problema, sempre está tudo certo as coisas. Isso não existe. Você pode ser feliz. Hoje eu estava conversando com meu marido no café da manhã e ele falou sobre isso. Ele falou assim, ó, eu tenho pensado muito sobre quando eu preparo uma mensagem, tenho pensado de uns dias para cá, que às vezes a gente fala assim, ó, serve a Deus, você quer ser feliz, serve a Deus. Às vezes as pessoas não entendem de direito a isso aí. Elas pensam, então se eu estiver lá na igreja, fazendo os meus rituais lá e servindo, lendo a Bíblia, tal, sou um cristão, já sou feliz? Depende do teu ponto de vista, porque às vezes quando você passa a fazer a vontade de Deus, aí que você é perseguido, aí que o inimigo ele lança tropeços sobre você. Agora, você consegue ser feliz mesmo assim? Aí que está como é que fala? A glória, a nossa glória, a glória em Cristo, que nós podemos nos gloriar é de padecer por Ele, é de ser feliz mesmo padecendo as perseguições, mesmo passando por dificuldade, lutas, você conseguir ainda ter alegria, ter felicidade. Por isso que não adianta. Eu conheço pessoas que têm uma vida financeira boa, mas não estão felizes porque estão longe de Cristo, né? Eu conheço pessoas que têm bens materiais ou têm coisas que às vezes a gente fala, se eu tivesse isso aí também, nossa, ia ser tão bom para mim, tá? Não tão felizes, só reclamação, só problema. Ao passo que tem pessoas simples na simplicidade, até pobre no sentido material aqui desse mundo, mas são felizes. Então a felicidade está em Jesus, numa pessoa, e é Cristo. Ele é tudo em todos. Pastor Gildo, fala que a gente escuta. Ele ergueu a mãozinha aqui. Tá aí, pastor?
Até o pastor ergueu a mão, mas não estou ouvindo. Será que tá? Vamos falando aí. Pastor Gildo aparecer, ele pode falar. Pode erguer a mão aí, abrir o microfone e pode falar. Esse Efésios 2,14 fala que ele é a nossa paz. É a parte A do versículo. Quem está aberto aí? Fábio, tá? Pode ler para mim. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Aí, essa parte A do versículo fala que ele é a nossa paz, pronto. Ele falou, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que vem do mundo tem as suas exigências, mas a paz que vem de Cristo, ela excede todo o entendimento humano. Né? Então, ele é a nossa paz. Então, quem tem paz, tem alegria. O pastor chegou agora, vamos ouvir o senhor. Okay. As nossas emoções, quando elas estão abaladas, o cidadão não consegue dormir, não consegue pensar, não consegue raciocinar, ele fica, de certa forma, os seus pensamentos ficam, né? É como que é como se fosse uma reação de uma pessoa drogada, né? Com droga química. Ela fica toda hora espantada, né? E o salmista Davi, ele expressa a sua dependência em todos os aspectos, né, num Deus Todo-Poderoso. Quando ele escreve o Salmo 3, justamente no período que Absalão se levantou para perseguir ele, e talvez até alguém tenha perguntado para ele, e agora, o que será da tua vida? Talvez até mesmo um dos generais que sempre andavam com ele. E aí ele escreve, Senhor, como tem crescido, no Salmo 3, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Como a minha voz clama ao Senhor, ele do seu santo monte me responde. Aí ele escreve, essa passagem é para que nós nos apeguemos cada dia mais ao nosso Deus, né? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Né? Então, esse é um dos versículos que nós, como cristãos, nós sabemos o que nos traz força, o que nos traz amparo, porém, quando se fala de nossas emoções, muitas vezes, mesmo a gente sabendo, elas são abaladas, porque nós somos seres humanos, pecadores, somos fracos, né? Quando a nossa fraqueza chega, a gente tem que se apegar às palavras de Paulo, né? Quando eu sinto que estou fraco, aí é que eu me fortaleço. Então, é difícil a gente aplicar as palavras de Deus. Aí muita gente fala assim, mas você nunca viveu essa situação. Mas para quem já viveu e se apega à palavra de Deus, ele tem muito a nos ensinar. Como a senhora já falou, que já passou por várias lutas, onde suas emoções foram abaladas. Aí a senhora tem exemplos para passar para nós, né? E por quê? O próprio Elias, né, num período em que ele viu todas as glórias de Deus após ele orar e o fogo consumiu o altar e ele vê a chuva caindo depois de anos de seca, aí ele se esconde com medo de uma simples mulher, porque as suas emoções foram abaladas, né? Nós somos pecadores, mas assim, só Deus mesmo, só quando a gente se refugia e busca mesmo a nossa alegria, a nossa força na palavra de Deus, se deleitando nela em todos os momentos, é que a gente pode vencer as armadilhas do inimigo para afetar a nossa mente. Por isso que eu gosto daquela passagem que a senhora leu há pouco, né, de Filipenses capítulo 4, né? Eu gosto muito dela, né?
Também gosto muito. Muito obrigado, pastor. Mas ainda pensando naquela história do temporal, eu me lembrei de uma coisa que eu sempre uso quando eu estou ensinando, e eu até esqueci de falar aqui. Eu tinha tanto medo do temporal, e quando eu mudei para a cidade, eu vim morar com meus avós para mim estudar, continuar meus estudos. Então eu saía para ir para a escola, para o colégio, e quando eu estava voltando, e tinha um tempo de chuva, o tempo ainda estava lá longe, e eu já estava de olho em alguma casa que eu poderia entrar e ficar escondidinha assim na varanda, procurando algum abrigo. Então, sempre tinha uma casa perto da casa, eu estava quase chegando na casa da minha avó, mas se começasse a chover, eu tinha esse trauma da chuva. Eu entrava, tinha uma varandinha, um portãozinho assim na esquina e uma varandinha bem pequena na casa. E eu nem conhecia os donos da casa, mas quando eu via que estava ventando alguma coisa, eu abria o portão e entrava ali. Um dia os donos da casa abriu a porta, acho que eu ouvi o barulho do portão, abriu a porta, eu estava encostada assim, com tanto medo, e eu ainda era meio tímida, né? Eu não sabia nem falar por que eu estava ali, porque nem estava um temporal tão feio, mas para mim aquilo ali era o fim do mundo. Então eu falei, deixa eu ficar aqui só um pouquinho até passar o temporal. E aí o senhor olhou assim para o tempo, acho que pensou, qual temporal, né? Aí ele falou, não, pode ficar à vontade aí. Então eu ficava o tempo que o meu medo era o temporal interno que estava dentro de mim, porque às vezes nem chovia, era um vento que passava e eu entrava em qualquer abrigo que eu via, eu ficava parada ali, porque na minha infância era dito para mim, corre e entra debaixo do armário, dentro do armário, debaixo da mesa. Então eu ficava procurando um abrigo, porque a tempestade não estava acontecendo lá fora, mas estava acontecendo dentro de mim. E às vezes é isso que a gente tem que meditar na nossa, fazer um check-up aqui dentro das nossas emoções e ver o que desestabiliza eu, né? O que me causa terror e qual é a tempestade interna que às vezes parece que vai afundar o meu barco. Eu quero que vocês façam essa análise aí nessa semana, comece a olhar esse estudo que nós tivemos hoje, talvez a gente para por aqui, mas vocês vão avaliar, falar o que tem tirado assim a minha desestabilizado as minhas emoções e que eu tenho que tomar cuidado, porque esse estudo aqui, ele é preventivo, né? Se você meditar nisso, vai prevenir você de bastante coisa. Mas às vezes a gente já está dentro da tempestade da alma. A tempestade não está acontecendo lá fora, mas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, está uma tempestade. E a gente tá pensando que o barco vai afundar. Então a gente volta para Cristo, né? Ele repreendia os ventos, o mar obedecia. Então a gente volta e tem confiança nele, clama ele. Era assim, não só temporal, mas outras vezes que eu tive problema assim, emocional sério mesmo, e eu chorava, clamava, pedia para Deus, Deus, eu não quero ficar assim, eu confio no Senhor. É o que o pastor Gildo falou, às vezes o caso não é falta de fé, não tem a ver. O problema é quando a pessoa entra num processo de adoecimento emocional, não significa que você é uma pessoa que não tem fé, por isso, há muito tempo houve esse problema, por isso que pessoas às vezes se desviavam, às vezes acabavam com a vida, e era pessoas crentes. E por que isso acontecia? Porque às vezes a gente tratava do corpo, do espírito, e esquecia da alma, esquecia das nossas emoções. E Deus, ele fala sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções. É uma coisa que ele trata. Então a gente tem visto que a vida moderna agora, né, que nós que somos chegados nos fins dos tempos, a gente está vendo que essas coisas estão piorando a situação emocional
das pessoas, a vida moderna, a correria, aceleramento de tantas coisas, faz a gente ficar conturbado, e isso mexe sim na nossa emoção, seja você um cristão fervoroso ou não, você pode entrar num processo de ansiedade, então você corre lá agora, você sabe que identificar, então você corre, pede ajuda para Deus, clama a Ele, e você mesmo tem que gerenciar seu pensamento, levar ele cativo à obediência a Cristo. Aqui, esse estudo é um apelo para você ter esse olhar para suas emoções, não ficar só pensando que, não, isso aí é tudo bobagem, isso aí é como antigamente, às vezes a gente via falar, não, isso aí é falta de fé, falta de confiar em Deus, a gente aprendeu que não é isso, né? Às vezes, sim, a sua falta de fé, não falta de fé, assim, falta de relacionamento com Deus, vai piorar muito o quadro, e aí vai, às vezes pode até te levar mesmo a uma depressão, mas às vezes a pessoa começou a ter uma depressão e ela estava em comunhão com Deus, como o pastor Júlio falou sobre o Elias, né? Ele estava servindo a Cristo, servindo a Deus naquela luta lá, e ele entrou numa depressão. Então, agora a gente está começando a ter esse olhar, porque a gente está vendo muitas pessoas dentro das igrejas que estão depressivas, pessoas assim, até liderança depressiva, com ansiedade, passando por esse problema, e a gente às vezes negligencia porque fala, é falta de comunhão com Deus, é alguma coisa errada que a pessoa está fazendo, e não é, a pessoa está com um problema, está precisando de ajuda. Como eu falei em aulas anteriores, às vezes é um problema que começou a atingir o corpo, problema hormonal. Se não é nada disso, se você foi no médico e não é nada hormonal, se é tristeza de alma, de espírito, você vai buscar auxílio em Deus, mas não negligencia a parte emocional, porque eu acho que o inimigo, ele aproveita da gente achar que isso aí é uma bobeira, e por isso pessoas estão dando cabo nas suas vidas, ou vivendo uma vida infrutífera, triste, ou evoluindo para doenças físicas, porque do emocional pode gerar uma doença autoimune. Então, nós precisamos cuidar, sim, nós somos o templo do Espírito de Deus, nós temos que identificar onde que está o problema em nós e ter um olhar para dentro de nós, né? Cuidar, sim, das pessoas que estão ao nosso redor, mas sempre cuidar de nós primeiro, igual eu falo sempre da máscara do avião, primeiro põe você, depois vai para os outros. Então, cuida, olha para dentro de você, vê, né? Igual fala no Salmo 139, né? E vê se o salmista pede Deus para sondar o coração dele. Pede ajuda, Deus, eu quero sondar, fazer uma sondagem dentro de mim para ver o que está acontecendo, que eu ando assim, eu ando desse jeito, então me ajuda a sondar o meu coração e ver se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Então pede ajuda de Deus, pede, Deus, me ajuda, e às vezes pede ajuda para alguém, né? Alguém da sua confiança para conversar. O último aqui eu coloquei, faz uma higiene mental regular, que é a confissão de pecados. A dona Alta, a esposa do meu primeiro pastor, João Rete, e ela falava muito sobre a gente não esquecer de ensinar nossos filhos e pessoas que a gente lida, para as pessoas fazer sempre confissão dos seus pecados. Porque às vezes tem pecado escondido, ou pecado que a gente deixou para lá, ou pecado de estimação que você precisa confessar e deixar, né, e fazer essa higiene, limpar, deixar o nosso coração limpo, porque aqui fala que se a gente disser não tenho pecado, a gente engana nós mesmos,
mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Pronto, você está livre, leve, depois que faz isso. Então, vai fazer uma limpeza também dentro de nós, dentro da nossa alma, tá bom? Nós vamos parar por aqui, que já passamos até um pouquinho do horário. Se alguém quiser falar alguma coisa, foi muito bom estar com vocês esse momento. Que Deus os abençoe e cuide da emoção de cada um de nós. Que vocês também sejam pessoas preparadas para ajudar os outros nessa área, aconselhamento, né, de estar ajudando. Pode falar, Neuza. Só vou contar um pedacinho da minha vida. Eu acumulei muitas emoções ao longo dos meus 63, tá? 64. E eu vim descobrir há pouco tempo que eu vou ter que fazer cateterismo. Que o meu coração não tá bom. Então, foram as emoções que eu acumulei, problemas imensos, e aí isso resultou no quê? No meu corpo físico. As minhas emoções me deram esse presente. Toda a sua aula, para mim, tem sido, né, uma lição imensa. Amém. Então, vamos orar para a Neuza, né? E vai dar tudo certo, Neuza. Porque Deus vai dar um novo coração. Fala assim, dá um coração igual ao teu, meu mestre. É verdade, a gente vai acumulando, né, Neuza? A gente acumula coisas, às vezes, para não magoar alguém, para não fazer isso, porque tem tantas coisas que a gente vai só deixando ali, e vai virando uma doença física, né? Mas Deus é poderoso para ajudar, e que isso não vai ser nada, você vai ficar bem, mas isso serve de lição para nós também, né? O Gesiel pôs aqui, vocês estão vendo, né? No chat aqui. Deus abençoe, viu, Gesiel? Deus abençoe Pastor Gildo pela participação hoje. Deus abençoe Fábio, Daniel, a Lidinha, a Milka. Se tiver mais alguém, hoje eu estou com o celular, eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas que Deus abençoe, que Deus esteja cuidando, ajudando a gente a olhar, ter esse olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente seja pleno, né, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, que a gente tenha alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Nossa força. Isso. O senhor ora para nós, Pastor Gil, para nós estarmos encerrando a nossa aula de hoje. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, soberano, nós queremos te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade que temos de aprender mais do Senhor. Deus, e nós sabemos que todas as vezes que nós nos alimentamos, né, as provações vêm sobre nós, e é justamente sobre isso que nós queremos apresentar, Deus. Ajuda-nos a pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, temos nos alimentado concernente às nossas emoções, Deus, para que nós venhamos ser a cada dia aprovados na Tua presença. Abençoe não somente nós que estamos aqui presentes, mas os nossos outros amigos que certamente ouvirão, né, essa aula quando estiverem em tempo. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, abençoando, dando proteção às nossas mentes, assim ser com a professora, abençoando ela, trazendo a cada dia coisas novas no seu meditar, para que nós possamos nos alimentar também dessas experiências. Assim nós te agradecemos. Conceda-nos agora uma noite abençoada e um final de semana muito abençoado também, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Deus abençoe, bom fim de semana aí na igreja de vocês. Falem do Senhor. Fala do amor de Deus para as pessoas, viu? Deus abençoe.